ES Brasil. Destinos ES. Sejam bem-vindos ao podcast Destinos ES, onde em cada edição a gente traz um convidado para falar sobre o turismo no Espírito Santo, quais são os principais potenciais, os desafios que a gente enfrenta. Lembrando que esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos, Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos, e Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. E a nossa convidada hoje é a Rúbia Perini, ela que é turismóloga, pesquisadora, professora. Seja bem-vinda, Rúbia. Obrigada, Ludmila. Boa noite. E, Rúbia, uma das suas principais áreas de atuação é justamente na formação na educação ambiental dos futuros guias de turismo, né? Isso. Pode falar um pouquinho, então, sobre a importância de preparar os guias de turismo na educação ambiental? Exatamente, né? Hoje o guia de turismo, ele é um vetor de mudança para as comunidades locais, onde na verdade o turista vai. Então ele consegue, o guia, se ter uma sensibilidade para que atue na área através da educação ambiental, ele consegue passar isso para o seu turista, né? Hoje nós vemos que precisamos de uma mudança de comportamento, uma mudança, na verdade, de pensamento, e o guia, a partir do momento que ele vai levar para o lazer o seu turista, ele vai praticar esse lazer, mas ele precisa também entender, ele precisa levar mudança para aquela comunidade, mudança também no modo de agir e de pensar do próprio turista, para que naquela região o impacto seja o mínimo possível, e não só naquela região, mas que o turista ele saia dali entendendo que ele precisa de mudar outras regiões também. Né? Então, assim, a ideia de trabalhar com o turista, com o estudante do curso de guia de turismo, né, para que ele leve isso adiante, é que seja, na verdade, pequenos meios de transformar a sociedade através da conscientização, né, porque ele passando aquela educação ambiental, aquela mudança de postura em relação ao meio ambiente, isso vai tornar também o próprio turista um vetor de mudança para outras localidades. Ele vai para casa, mas com aquele pensamento de que, olha, eu aprendi hoje, eu fui visitar uma comunidade, fiz uma remada, mas eu achei tão bacana a partir do momento que eu não deixei nenhum tipo de lixo, nenhum resíduo, e ainda coletei o dos outros que deixaram, que eu nunca mais vou jogar um lixo no chão, nunca mais vou pensar, porque eu sei o quanto é importante para a preservação das espécies marinhas, ali as tartarugas. Então, o próprio guia, ele consegue ser também um orientador em relação às atitudes a serem tomadas no meio ambiente, né? Muito importante o turista ter essa informação e poder replicar esse comportamento em casa. Né? Essa é a ideia mesmo, de o próprio turista replicar toda aquela atividade que foi desenvolvida na visita, no lazer dele, né? E seria esse, então, o turismo sustentável? E qual a diferença aí entre esse termo do turismo sustentável e o turismo regenerativo, que é algo que a gente tem ouvido falar mais recentemente? O turismo regenerativo, ele está mais num termo recente, vem para nós aqui no Brasil pós-pandemia, né? E é diferente do turismo sustentável. O turismo sustentável aqui no Brasil, ele começou principalmente com a Eco 92, né? Lá em 92, no Rio de Janeiro, aonde com o desenvolvimento sustentável, as nações elas entenderam que com as mudanças, as transformações ocorridas em relação à modernidade, o desenvolvimento dos meios de transporte, a globalização, aquele turismo de massa precisaria dar uma pausa, repensar a forma do turismo e se tornar um turismo sustentável. Ou seja, nós vamos visitar as comunidades, vamos fazer turismo numa praia, numa área até mesmo cultural, né, no museu, mas sem agredi-lo, sem danificá-lo. Isso é o turismo sustentável. Então,
Ao longo dos anos, nós estamos trabalhando com isso. As pessoas também, elas foram mudando seu comportamento, muitas questões ocorrendo, como mudanças climáticas, poluição atmosférica. Então, tudo isso interferiu também na atividade econômica do turismo. Então, o turismo sustentável, ele veio cada vez mais para tentar fortalecer e não impactar tanto as áreas visitadas. Porém, só ele mais não é suficiente, entendeu? Principalmente depois da pandemia, com, na verdade, a reclusão das pessoas em casa, a mudança de pensamento, de postura, houve a questão do turismo regenerativo. Primeiro, o turismo, na verdade, ele precisa ser entendido como uma mudança de postura pessoal, saiu do macro para começar primeiro o micro, eu como pessoa individual, o que eu vou mudar em relação à minha postura no nosso planeta Terra, com relação ao comportamento, em relação ao meio ambiente, para depois levar essa mudança para as áreas externas. Então, o turismo regenerativo, ele veio da palavra já regenerar, primeiro, né? É você mudar primeiro para mudar também o outro. O outro em relação ao quê? Ao meio ambiente, em relação, na verdade, à questão social, em relação, na verdade, à questão política, econômica, até mesmo a base, os pilares do turismo regenerativo, ele fala até uma questão espiritual. Como assim, Rúbia, espiritual, né? Principalmente também com o gancho da pandemia. Dentro do turismo regenerativo, é você se hospedar num hotel e até mesmo o proprietário, a pessoa que está ali cuidando do seu check-in, ter uma sensibilidade no seu quarto, colocar uma essência que te acalma mais, sabe? Alguma coisa assim, um mimo que vai fazer com que ele se sinta num ambiente de paz, num ambiente agradável. Então, tudo isso faz parte do turismo regenerativo também, né? Não é só mais aquela questão de não agredir, não agredir e transformar. Né? E esse transformar vai desde o que você falou, esse acolhimento da pessoa, o cuidado com a sensação que ela vai ter ao visitar aquele lugar e a orientação, olha, vamos deixar esse lugar melhor do que a gente encontrou, né? Exatamente. Um outro pilar do turismo sustentável e principalmente o regenerativo é esse mesmo, é deixar aquele ambiente que eu estou visitando melhor do que eu encontrei, é levar para a comunidade algo além do que eu já estou vendo, já estou me ambientalizando. Um exemplo, né? Na prática, eu vou fazer uma remada no nascer do sol, na área de proteção ambiental, ali na Baía das Tartarugas, aqui em Vitória, e aí, antes de começar, o guia ou o condutor, né, a pessoa responsável para conduzir o passeio, a visita, ele vai fazer o quê? Olha, pessoal, nós estamos numa área de proteção ambiental, aqui nós temos, na verdade, muita reprodução de tartarugas, temos muitas espécies de peixes, então aqui não é permitido nenhum tipo de lixo no meio ambiente e se você também encontrar algum, gostaria de pedir para, na verdade, o próprio bem da natureza e o seu futuro também, e o futuro dos seus filhos, cata esse lixo, traga de volta o seu lixo, guarde ele, né, ali no caiaque, depois coloque ele no local adequado da separação da coleta seletiva, né? Então, isso tudo é regenerar o ambiente. Você vai fazer uma visita ao Morro da Fonte Grande, né? É uma área também de proteção ambiental, um parque importante aqui dentro de Vitória. Nós temos lá o Wilson, que é um guia e um monitor maravilhoso, que ele vai trabalhar com o quê? Olha, público, desde a criança até o idoso. Nós vamos estar entrando numa área de proteção ambiental. Aqui é importante o quê? O silêncio. Você agora vai se conectar com a natureza, vai ter a percepção de sentir, ouvir, estando num ambiente extremamente silencioso. Então, não vamos falar, vamos, na verdade, observar ao seu entorno. Então, tem várias atividades que o turismo regenerativo vamos levar. Hoje vai ser o dia, na verdade, de estarmos plantando mudas de espécies nativas da Mata Atlântica ao entorno. Então, isso tudo
é um turismo regenerativo, é um turismo que transforma aquele ambiente e transforma a pessoa em si, entendeu? Ótimo. E você mencionou a pandemia, né? Eu acho que a gente percebe muito essa virada de chave, como você comentou, por exemplo, assim, como as pessoas ficaram muito dentro de casa, né? Agora busca-se mais ainda uma conexão com a natureza, né? Destinos ao ar livre, onde as pessoas podem praticar, de repente, alguma atividade, enfim, se mexer. E até o poder público está começando a se preocupar um Isso. pouco mais com isso, né? Exatamente, né. Não temos para onde correr, eu falo, né. E é uma pena que foi através realmente desse período de reclusão nosso da pandemia, né. Hoje as pessoas e não tem a ver, Ludmila, mais, assim, ao meu ver, com questão, de classe social. Claro que, na verdade, o turismo, ele é uma atividade que tem perfis diferentes, né, mas na verdade todos nós hoje precisamos de ter aquele momento de lazer, né, o momento do ócio, trabalhamos muito, estamos numa vida hoje moderna muito agitada, então quanto mais conseguirmos ter aquele momento em contato com a natureza, em contato com o meio ambiente, hoje você ter uma experiência diferenciada de poder ir até ao galpão das paneleiras e conseguir manusear, ter aquela experiência de colocar a mão no barro, fazer a sua própria panela de barro, levar para casa, cozinhar na sua panela de barro que você mesmo fez, isso tudo não é mais só a prática do turismo, é o turismo, porém, um turismo que te envolve no meio onde você está, entendeu? Então, é importante. A pandemia, os gestores, principalmente, eles estão vendo isso. Hoje nós temos várias iniciativas privadas também, em busca de melhorar, né? E principalmente também fazer com que o nosso meio ambiente ele se torne um ambiente cada vez mais preservado para a sociedade, de hoje e de amanhã, né? É muito legal isso que você já deu, assim, vários exemplos, né, aplicados aqui no Espírito Santo, aqui na Sim. Grande Vitória, aqui iniciativas que a gente pode ver aí, Sim. no nosso dia a dia enquanto a gente está visitando algum desses lugares, né, a questão de plantio, de recolher o lixo, de estar vivenciando ali algo especial do lugar que a gente está, né? Isso é muito legal. E você pode falar um pouco sobre como que as comunidades locais podem ser envolvidas aí nessas ações, para gerar renda, desenvolvimento, ao mesmo tempo aí que a gente está educando a sociedade, gerando aí uma preservação ambiental. Isso é muito importante, porque além da educação ambiental, nós precisamos gerar emprego e renda também. Então tem que conciliar os dois, né? Como isso na prática? Eu visitei uma pousada sustentável em Aracruz e eu fiquei encantada, porque na própria pousada, ela na verdade, o proprietário ele fez em um espaço muito simples, pequeno, próximo a uma área de mata, um meliponário que fala, é onde na verdade é o cultivo de abelhas que não tem ferrão. E aí, ali, o próprio turista que se hospeda, ele vai ter uma taxa sendo paga e vai ter, na verdade, toda aquela experiência sensorial ao entorno das abelhas. Ele vai explicar a importância das abelhas no meio ambiente, né? Que as abelhas, elas têm o seu papel, na verdade, na natureza. Nós vamos ter o contato direto com as abelhas, vai provar daquele mel. E aí, no final, você tem aquela taxinha básica, simples, para manutenção daquilo ali. Mas, ao mesmo tempo que ele faz a educação ambiental, ele também está conseguindo uma renda a mais através daquela atitude, entendeu? Então, assim, pontualmente, como nós conseguimos isso? Que é isso, na verdade, que temos que trabalhar mais aqui ainda. É você visitar um restaurante na Ilha das Caieiras, onde eles têm muita produção de material orgânico, de lixo orgânico, e falar com aqueles proprietários, com aquelas cozinheiras, olha, se vocês aqui tivessem 3 restaurantes que conseguisse produzir de uma forma conjunta uma horta comunitária, né, tendo uma cebolinha,
tendo um coentro para vocês estariam economizando e tendo, na verdade, um benefício de algo que é necessário sempre, todo dia, dentro da moqueca capixaba. Se vocês tivessem aqui uma coleta seletiva, né, até mesmo de uma forma organizada, uma compostagem que conseguiria, na verdade, dali reproduzir algo como para estar utilizando nessa horta, isso seria muito bom. Mas para essas comunidades nós temos que fazer um trabalho de sensibilização primeiro, um trabalho de educação ambiental. E aí, a partir desse momento, se aquele proprietário topa fazer uma horta sustentável ali ao entorno do seu restaurante na Ilha das Caieiras, aquela horta vai ser um atrativo que o turista vai querer também ver. Ai, que bacana! Eu posso escolher a minha cebolinha que eu vou usar na minha moqueca capixaba? Pode, entendeu? Taxinhas a mais, simples, não teria problema nenhum. Então, agregaria valor ao mesmo tempo que teria uma sustentabilidade e uma regeneração daquela região. Muito legal, né? É possível, então, a gente unir a sustentabilidade e desenvolvimento econômico, né? Uma coisa não anula a outra, como às vezes, acredito ser no senso comum. É verdade. E aqui no Espírito Santo a gente também tem alguns projetos bem-sucedidos que unem turismo à conservação da vida marinha, ou do mangue, ou da Mata Atlântica. Sim, agora nós temos, né, tá chegando na época do turismo de observação das baleias jubarte, que acontece aqui no nosso litoral. E aí, o que acontece? Esse turismo de observação, ele é uma iniciativa muito bacana, elas irem até essa observação, mas tendo atitudes extremamente sustentáveis. Tem toda uma legislação que não pode chegar até certo período da baleia, entendeu? Então, as entidades também envolvidas, elas fazem também essa questão de sensibilização das empresas que fazem esses passeios, né, que realizam esses passeios. Isso. É isso aí. E aí, assim, eu queria mais um outro exemplo, deixa eu ver aqui. Porque nós temos, assim, lá no o Parque da Pedra Azul, isso que é interessante até, não sei se a gente pode comentar de alguma maneira. Existem muitas atividades de turismo sustentável, mas poucos ainda de turismo regenerativo. Entendeu? Não sei se... Porque tá começando agora, né, essa questão, assim, mais no Espírito Santo, a Prefeitura de Vila Velha, eles estão, assim, sempre participando de palestras, trazendo pessoas de fora também, a própria Secretaria de Turismo, mas eles estão o quê ainda? Incentivando os próprios... ainda profissionais de turismo, né, as entidades privadas a estarem trabalhando com esse tipo de atividade, mas ainda mesmo o governo está realizando algum tipo de questão dentro dessa questão do turismo regenerativo, que ainda não temos projeto nenhum. Ainda deve aí ser aplicado essa questão de deixar o lugar melhor do que, né, a gente encontrou e tudo. O que a gente está vendo é a sustentabilidade de justamente ter essa preocupação com, sei lá, emissão de carbono. Isso, exatamente. De não poluir, né, não depositar lixo na areia ou no mar. Ainda fica muito nisso, né? As legislações, elas ocorrem, existem, como exemplo, dentro principalmente da Prefeitura de Vitória, dentro do município de Vitória, né? Você tem questões ambientais relacionadas à restinga na praia, e não pode ter atividade de lazer como um churrasco, né? Mas, assim, tem as áreas de recuperação da restinga, mas ainda efetivamente aquele turismo regenerativo de estar tentando melhorar, na prática ainda não ocorre, porque pode até ocorrer como tem ali naquela área, mas é uma compensação ambiental. Não é exatamente das próprias prefeituras, entendeu? São, na verdade, compensações ambientais em relação à atividade que está sendo realizada em outro local. Compensar o impacto que o turismo traz. É isso. A gente estava conversando antes também sobre a questão da possibilidade de água de reuso nesses locais, né? Vamos falar um pouco sobre isso? Como que isso poderia ser feito? Acho que seria um investimento aí
é possível de ser feito por parte do poder público também? Claro, com certeza. Eu sou moradora de Jardim Camburi, então frequento muito a orla ali de Camburi, né, a região ali de Jardim, da Curva da Jurema. Então, assim, o que eu mais vejo, primeiro, nós temos um mito de que o Espírito Santo não recebe turistas de fora, e recebemos sim, principalmente quando nós passamos pela orla, caminhamos, nós vemos o quanto que recebemos turistas de fora, conversamos, né? E segundo, quando esses turistas vêm, eu fico muito incomodada ainda pela falta do básico, de infraestruturas básicas. Eu fico mais incomodada na questão da ausência de sanitários ali na orla, né? Essa carência de banheiros, o turista ou até mesmo o morador, ele precisa também ter uma infraestrutura. Antes do turista, eu vou fornecer aquilo, né, do melhor para o meu morador local. A pessoa que está caminhando ali, fazendo Exato. atividade física, às vezes precisa ir no quiosque consumir para usar o banheiro ali. E é algo tão simples. Por quê? Porque, na verdade, hoje nós podemos ter containers com água de reuso. Hoje, eu tenho certeza que o turista e o morador, ele não se importaria em pagar R$1, se fosse o caso, né, para que, na verdade, ele tivesse acesso a um banheiro de um pouco mais de qualidade. Porque esses banheiros químicos, hoje, nós sabemos que eles não são adequados. Utilizar uma água de reuso, que é extremamente fácil, não é nada além. Ter, na verdade, em cima desse próprio container, ou uma estrutura rústica que chame atenção, né? Placas fotovoltaicas de energia solar, que dali poderia estar utilizando em algum outro local, né? Um poste de iluminação. Então, é possível, né? As iniciativas públicas, elas precisam, na verdade, começar a olhar um pouco mais para esse lado, porque são pequenas coisas, mas que às vezes afastam o turista e o próprio morador de consumir e está realizando turismo na sua região. Esse exemplo, então, que você mencionou seria aí um exemplo de regeneração Isso aí naquela área. Isso aí, né? Que é uma área, assim, é o cartão postal, digamos assim, a nossa frente que eu falo do município de Vitória, né? E é simples, você conseguiria de uma forma simples, não muito custosa, trabalhando a educação até ambiental também, para que, na verdade, não haja depredação, porque eu sei que isso também é um outro problema que ocorre, de alguma maneira, conscientizar a população para vigiar, até mesmo quem são as pessoas que danificam isso, entendeu? Então, isso seria uma regeneração de uma região onde nós estamos vivendo, entendeu? E você já trouxe um pouco do seu ponto de vista aqui como moradora, né? E como turista, onde aqui no Espírito Santo você mais gosta de ir? Ou que lugar, de repente, para algum amigo que não conhece, para uma pessoa que busca uma experiência diferente, o que você indicaria aqui no estado, né? Entre todas as riquezas aí que a gente Nosso tem. estado é encantador, né? Nossa, eu fico assim encantada pela beleza, não só das áreas, né? Em relação às áreas naturais, como praias, montanhas, cachoeiras, mas também a nossa cultura, né? Que assim, às vezes o próprio morador, ele não conhece a nossa cultura local, acaba querendo conhecer muitos outros locais, né? E não valoriza a nossa região. Mas a nossa região é riquíssima, né? Eu tenho um encanto, digamos assim, pelo mar, né? E aí, assim, as práticas de esporte hoje, náuticos, eles, assim, é muito em evidência aqui no estado. Você vê uma maré extremamente tranquila, a região, na verdade, de Goiabeiras, do próprio manguezal, é um manguezal belíssimo, é um dos maiores manguezais em relação à área urbana do Brasil. Então, ali você vê espécies de vários tipos de ave, vários tipos de crustáceo. Isso assim, próximo de nós, bem próximos. Você está em casa hoje, tranquilo, um domingo, depois do almoço, eu vou pescar, vou sair para pescar. São tantos locais bacanas, de locais, assim, visualmente falando, que nos oferece tanto lazer, tanto prazer, né? A região das montanhas, coisa mais linda é o nosso Parque da Pedra Azul, né? Um turista que vem de fora e
tem essa experiência de fazer uma trilha na região do Parque da Pedra Azul, tá em contato com aquela natureza em uma proximidade de 40 minutos, 1 hora, e tá num ambiente tão diferente em relação ao clima, em relação, na verdade, às observações de espécies da Mata Atlântica nativa, degustar, poder colher o próprio morango que vai fazer aquele suco para ele. Então, tudo isso nós temos de potenciais aqui. A nossa cultura, né? A nossa moqueca capixaba, que é maravilhosa, né? Você, dali do próprio local, você conseguir pescar o seu peixe, produzir a sua moqueca e degustar, é maravilhoso. Então, assim, o Espírito Santo ele tem bastante potencial turístico, apresenta uma diversidade para todos os níveis de nicho turístico, digamos assim. Quem gosta de pesca, quem gosta de área náutica, quem gosta, na verdade, de cultura também, o turismo de aventura. Hoje nós estamos aqui, principalmente na região da Grande Vitória, não é um modismo, eu falo que não é um modismo que não vai passar, né? Que é a questão das remadas, dos caiaques, da canoa havaiana e a natação. Você acordar 4h30 da manhã para ver o nascer do sol, né? Nesse local maravilhoso, mesmo com a água gelada, não vai ter problema, né? Aí é que acorda mesmo, né? Porque aquele visual que tem, né, vai te dar um gás tão maravilhoso que pode vir o que vier durante o dia, que não tem problema, entendeu? Então, são questões que a gente tem que valorizar do nosso estado, né, da nossa região. Algo que chama muita atenção para quem vem de fora é o quanto tudo é pertinho, né? Exatamente. Se você ficar, principalmente, vai conseguir fazer de norte a sul em pouco tempo, ver um pouco de tudo. Você citou a questão do turismo de aventura, tem voo livre, né? Balonismo, tirolesa lá no norte. Verdade. O turismo religioso, nós tivemos agora aí a Festa da Penha, né? O quanto, na verdade, ela trouxe de benefício para a comunidade local, né, geração de emprego e renda, e também, assim, o turista conseguir visitar um patrimônio histórico-cultural, né? Não é nem a questão da religiosidade, é a questão de um patrimônio que é muito importante para a história do nosso país. E você também, do seu ponto de vista, né? Você acredita que tem algum potencial aqui no estado que poderia ser melhor explorado como atrativo turístico, ou então que ainda de repente vai se sobressair aí no futuro com, enfim, mais investimentos, maior estrutura? Sim, assim, quando nós temos um olhar em outras regiões, né, do Brasil, nós vemos assim que a infraestrutura ainda ela poderia estar melhorando, principalmente hoje devido às novas modernidades, equipamentos tecnológicos, né? Como exemplo, tem um bondinho no nosso Morro do Moreno, como já tem um próprio estudo, né? Espero que realmente ocorra. Então, assim, algumas questões, principalmente em relação à infraestrutura, são ideias assim interessantes que a gente vê em outros estados que não tem tanto custo, mas poderia ser aplicada aqui e não tem ainda iniciativa, né? Você vê em outros estados a pessoa tendo um caminho para ela, do calçadão até a água do mar, feita com água, para ela não queimar os pés, entendeu? Então, assim, esses tipos de situações nós poderíamos já estar aplicando aqui, para gerar um pouco mais de emprego e renda. Claro, vamos voltar lá atrás. Precisa, claro, de uma sensibilidade um pouco maior do poder público, né, da iniciativa privada e também um pouco mais de abertura por parte da sociedade, porque eu vejo ainda assim um pouco receoso em relação à atividade turística como um fator econômico. Eu não sei se eu vou comprar uns 2 caiaques para começar a fazer uma visita, um passeio no Manguezal de Vitória. Mas será que alguém vai querer ver o Manguezal de Vitória, aquele local cheio de odores, não é muito bonito, vai ter lixo? Vai.
mas tanta gente que vai procurar também, principalmente os de fora, entendeu? Beleza também. Beleza, exatamente. Então, assim, esse potencial ainda, e principalmente essa infraestrutura, nós precisamos de pegar um pouquinho mais de exemplos de outras regiões do nosso país, né? A gente falou sim sobre isso em outras edições aqui do podcast, né? Começar a enxergar o turismo como um negócio e não somente como um gasto, né? É um investimento aí em algo que vai crescer e vai se transformar e transformar a vida das pessoas, dos moradores e dos visitantes, né? E aí é esse o turismo regenerativo. Transformar a minha vida, transformar a vida dos moradores para transformar a vida dos visitantes. E aí, né, melhorar o futuro, ou melhorar a qualidade de vida das gerações que estão por vir aí, né? Que é algo, assim, extremamente urgente, digamos assim, né? É isso aí. Muito obrigada, Rúbia, pela sua participação. Obrigada. E esse foi o podcast Destinos ES. Fique agora com o anúncio dos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. E esse foi o podcast Destinos ES. Na edição de hoje, a gente falou um pouquinho sobre sustentabilidade e como regenerar, né, o meio ambiente para reduzir o máximo possível os impactos da atividade de turismo, né, aqui no Espírito Santo. Até a próxima edição.